Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre linguagem. Vou apresentar para vocês o conceito de linguagem, as principais características e no final do vídeo vou falar sobre os tipos de linguagem, aquele assunto que é bem cobrado, a diferença entre linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Então, para conhecer um pouco mais sobre o tema, acompanhe o vídeo até o fim. Antes de começarmos propriamente o vídeo, eu queria pedir para você já curtir, comentar para eu saber o que você está achando do meu trabalho, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo dos meus vídeos e, claro, se inscrever e ativar as notificações para você ser avisado dos futuros vídeos. Além disso, sobre esse tema da aula de hoje, vai ter um texto bem mais abrangente, bem mais detalhado, trazendo muito mais informação lá no meu site, professorwesleybarbosa.com. Então convido todos vocês a visitarem o site e a ler o texto. Bom, mas o que é a linguagem? Linguagem é a capacidade comum a todos nós seres humanos de comunicar nossas ideias, nossos sentimentos, nossa visão de mundo, a realidade que nos cerca, por meio de uma série de signos linguísticos que se relacionam e se opõem. Já que eu falei aqui de capacidade e para entender que esta capacidade pressupõe uma realização, é necessário que se faça uma relação com outras capacidades que nós temos enquanto seres humanos. Por exemplo, queria que vocês pensassem na nossa capacidade de andar. Uma capacidade bem simples e que é uma capacidade com a qual a maioria de nós nascemos, a menos que soframos de alguma limitação. Bom, nossa capacidade de andar, ela existe só potencialmente até o momento em que passamos a estabelecer, por meio de passos, uma movimentação no espaço. O que eu quero dizer é que a maioria dos seres humanos tem a capacidade de andar, mas ela fica como uma realidade abstrata, algo que apenas potencialmente existe até o momento em que verdadeiramente você utiliza suas pernas para realizar um determinado movimento. E de tal forma isto acontece que é muito difícil você pensar na capacidade de andar sem imaginar o ato. É como se passasse imediatamente um filmezinho na sua cabeça com algum ser humano realizando mesmo a prática da caminhada. Ou seja, a capacidade de andar está diretamente ligada com o ato de caminhar. O mesmo acontece com a capacidade de linguagem. A capacidade de linguagem só se realiza plenamente no momento em que nós, por meio de um sistema de signos organizado, ou seja, por meio de uma língua natural mesmo, colocamos em prática a nossa capacidade comunicativa. Então a linguagem é algo que pode existir. A língua é a realização desta capacidade. Linguagem e língua, portanto, são duas realidades indissociáveis. Linguagem é uma capacidade inata. Todos nós nascemos com ela. Língua é a materialização desta capacidade. É lógico que falar de uma capacidade inata pressupõe que nós estejamos trabalhando com o conceito de linguagem natural, ou seja, estou deixando de lado aqui algumas linguagens artificiais, como por exemplo a linguagem da computação. Isso pressupõe também que eu esteja me referindo, quando da prática da linguagem, à utilização de línguas naturais, como as várias línguas que existem por aí afora. E esteja deixando de lado formas artificiais de comunicação, inclusive algumas línguas mesmo artificiais, como o Esperanto, por exemplo. Cabe mencionar também que existe um consenso entre os linguistas de que não existe possibilidade de animais utilizarem linguagem. Existem algumas formas de comunicação animal, mas nenhuma delas tem a complexidade e a organização sistemática que a linguagem humana possui. Inclusive, daqui a pouco eu vou entrar no elenco das características da linguagem e vai ficar bem clara essa complexidade, essa riqueza da linguagem humana que não encontra nenhuma relação com outro tipo de comunicação existente entre os animais. Bom, agora vamos passar para as características da linguagem, ou seja, aquele conjunto de especificidades da nossa capacidade de linguagem que a tornam tão particular à nossa espécie e que a tornam uma das manifestações mais ricas da consciência humana. Inclusive, podemos dizer que o que constitui o ser humano enquanto tal, enquanto ser que se destaca neste mundo, é justamente a sua capacidade de linguagem. É lógico que devido à riqueza e à pluralidade da linguagem, existem inúmeras e inúmeras características que a podem definir. Mas eu costumo utilizar 6
a partir das quais é possível diferenciá-la de qualquer outro tipo de manifestação, seja manifestação de comunicação animal, seja diferenciá-la das formas artificiais de linguagem e de comunicação. Então pode-se dizer que a linguagem é interpretativa, simbólica, expressiva, interativa, variável e criativa. E a partir de agora vamos discorrer sobre cada uma dessas características separadamente. Primeiramente, a linguagem é interpretativa porque é através dela que tornamos a realidade passível de compreensão. É através da linguagem que nós passamos a pensar sobre as coisas. Inclusive, um exercício muito interessante é você tentar pensar sem utilizar palavras, sem construir sequências linguísticas. Isso é muito difícil, praticamente impossível. Isso deixa bem claro que nossa capacidade de estabelecer qualquer tipo de pensamento racional sobre as coisas está diretamente ligada à nossa capacidade de linguagem. Além disso, a linguagem é simbólica. É através dela que representamos o mundo, que simbolizamos as coisas. É através da linguagem que conseguimos conceituar os objetos, dar-lhes uma forma, mesmo que no momento da comunicação eles não estejam presentes. Então nós conseguimos, através da capacidade simbólica da linguagem, estabelecer a existência de algo que nosso interlocutor não está vendo, não está em contato com ele, mas que é perfeitamente possível que ele passe a existir naquele momento de comunicação devido à capacidade da linguagem. Além disso, a linguagem é expressiva. Isso porque nós não apenas interpretamos, entendemos o mundo a partir dela, nós não apenas simbolizamos o mundo a partir dela. Se as possibilidades da linguagem morressem aí, o ser humano simplesmente não seria um ser gregário, não conviveria em sociedade, porque seria impossível estabelecer comunicação com as pessoas. A linguagem, ela é, acima de tudo, expressiva. É por meio dela que externamos nossas impressões. É através dela que, após submeter a realidade a uma série de complexos psicológicos, nós a devolvemos ao mundo. Nós a colocamos nossas impressões mesmo e nossas opiniões à disposição do nosso interlocutor. Como decorrência disso, percebe-se que a linguagem é interativa. É por meio dela que os indivíduos se relacionam, se comunicam. É através dela que nós, enquanto interlocutores, trocamos informações, trocamos impressões, trocamos visão de mundo e construímos e até mesmo reconstruímos a realidade através do processo de comunicação, de interação em que estamos presentes. O ato de utilização da linguagem é caracterizado como um ato de constante troca entre os indivíduos. Além disso, a linguagem é variável, ou seja, podemos representar uma determinada situação, uma determinada realidade, um determinado objeto ou sentimento de diferentes formas. Eu diria mesmo que a capacidade de variação linguística é, antes de tudo, uma capacidade de variação da linguagem. É a linguagem mesmo que dá essa liberdade para os indivíduos, até porque a nossa própria capacidade de linguagem ela pode ser materializada não apenas por meio de palavras. Nós podemos, por exemplo, expressar um sentimento ou uma opinião por meio de um gesto, por meio do silêncio, por meio de uma expressão facial. Então tudo isso já representa e já deixa claro essa capacidade da linguagem de não apenas se prender a uma estrutura fixa, de não se prender a uma única forma de expressão de um determinado sentimento ou de uma determinada realidade. E por último, a linguagem é criativa. Ora, é por meio da linguagem que nós, por exemplo, conseguimos construir sentenças que nunca ouvimos e que nunca utilizamos. Podemos falar sobre objetos com os quais nunca tivemos contato e até mesmo criar coisas que sequer existem. A ficção é um grande exemplo de utilização da linguagem de forma criativa para estabelecer o novo, o desconhecido, aquilo que pode até não existir. É por meio da linguagem que, por exemplo, mentimos. É por meio da linguagem que recriamos realidades. Todas essas características vocês podem perceber que estão presentes apenas na linguagem humana. Um animal, por exemplo, por mais que ele consiga comunicar determinado sentimento, determinada situação, ele não consegue recriar a realidade, ele não consegue mentir, ele não consegue variar a forma como ele vai representar determinada coisa. Ou seja, o animal, por mais que ele utilize uma comunicação para avisar que tem comida para os demais seres do seu bando, para avisar que tem algum perigo iminente ali para aqueles outros membros daquela comunidade em que eles vivem,
Os animais não conseguem ter este poder criativo, esta variação na forma de se expressar e muito menos conseguem estabelecer o diálogo, algo muito específico da comunicação humana. Por fim, vamos falar aqui dos tipos de linguagem. Eu vou deixar para falar das funções de linguagem, um conteúdo muito cobrado também, para um vídeo específico. É um tema que merece um aprofundamento. Aqui nós vamos encerrar o vídeo agora falando apenas sobre os tipos de linguagem, ou seja, linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Vamos começar pela linguagem verbal. Linguagem verbal é aquela linguagem construída a partir de palavras, frases, textos. Vejam, por exemplo, este poema de Camões. Percebam que na sua construção são utilizadas apenas palavras, frases, versos mesmo. Ou seja, temos aqui um claro exemplo de linguagem verbal. O mesmo acontece com esta frase, proibido estacionar. Nesta frase aqui, nós temos um comando dirigido às pessoas. Sim, é uma comunicação. Mas percebam que esta comunicação é feita unicamente a partir de palavras. Ou seja, temos aqui mais um exemplo de linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela em que, ao contrário de serem utilizadas palavras, frases e textos, são utilizadas imagens, símbolos mesmo, para representar determinada coisa e comunicar-se com as pessoas. Percebam na imagem que a mesma informação que anteriormente estava sendo dada por meio de uma frase está sendo representada por uma placa que tem apenas símbolos, nenhuma palavra aí colocada. Observem este outro exemplo aqui. Mais uma ocorrência de linguagem puramente não verbal. A linguagem mista é aquela que une, que agrega os dois tipos anteriores, ou seja, na linguagem mista são usadas tanto palavras, frases ou textos, quanto também imagens e símbolos. Vejam aqui, a mesma informação que antes fora dada pela expressão proibido estacionar, depois foi dada por meio de uma placa em que apenas um símbolo era colocado, agora está sendo dada a mesma informação pela união da imagem e das palavras. Vejam este exemplo de uma tirinha, de um quadrinho mesmo. Os quadrinhos são outro exemplo de linguagem mista, onde são utilizadas imagens, desenhos e balões com textos dentro deles. Bom, e o conteúdo da nossa aula de hoje foi este. Futuramente faremos novos vídeos aprofundando em outras questões relativas à linguagem e que cabem ser comentadas separadamente em um material específico. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse material. Além disso, se inscreva no canal e ative as notificações para futuramente ser avisado quando novos vídeos estiverem disponíveis. Até o próximo!